Olá pessoal da segunda série, fazer esse vídeo aqui para falar algumas questões para vocês e também para fazer meio que um apanhadinho geral sobre o conteúdo de vocês, só para a gente dar uma situada naquilo que a gente precisa estudar no segundo ano em relação à sociologia. Em relação ao que a gente precisa conversar, né? A questão das atividades que foram postadas lá na plataforma do Google Class. É importante que vocês enviem as atividades de vocês, tá? Façam um esforço e enviem realmente. Porque tem aluno que está assim, deixando de enviar, né, acreditando que as aulas já vão voltar em breve e eu acredito que elas ainda vão demorar, tá? Então é importante que vocês façam as atividades, enviem. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Mandem perguntas lá que eu vou estar respondendo, né? Ou se não der para responder por lá, a gente dá um jeitinho de responder de alguma forma, tá? Tem alguns alunos até que eu cheguei a mandar pelo WhatsApp porque precisava de uma explicação mais detalhada, e às vezes digitar é meio complicado, então pelo áudio fica bem mais fácil. E aí, o que eu quero é que vocês não deixem de tirar dúvidas. A outra coisa é com relação às datas que tem lá, tá? Prestem atenção, acompanhem as datas que precisam de enviar a atividade, né? Porque a quinta-feira agora a gente vai estar enviando e fazendo novas atividades e vocês vão ver que elas vão ter um prazo de uma semana, tipo, foram postadas quinta, e aí você vai ter que enviar até a próxima quinta-feira. Então, atente para isso, se organize, faça o seu mapa de atividades, porque isso é muito importante, para que vocês possam realmente entregar tudo que vocês precisam entregar no tempo que precisa ser entregue, até para que vocês possam organizar o estudo de vocês. Eu sei que é uma forma nova de estudar e é bem complicado, né, para vocês que estão tendo essa primeira experiência, mas vocês vão ver que com o tempo a gente vai pegando o jeito, vai aprendendo, vai fazendo as coisas. Eu falo porque a primeira vez que eu tive contato com trabalhos, atividades, né, online foi meio complicado, mas depois a gente pegou o jeito e ficou bem mais fácil. Então eu acredito que nessa segunda semana para muitos já está bem mais tranquilo, bem mais fácil de entender e acompanhar as coisas, e eu fico muito feliz com isso, mas é importante que vocês mantenham uma rotina de estudo e deixem o seu mapa de atividades, mais uma vez, organizados, tá? Definindo tempo de estudo, dias, né? Tudo para realmente dar certo para vocês fazerem e poderem dar esse retorno para a gente, né, enviando as atividades de vocês, tá? Isso é muito importante. Com relação à questão dos conteúdos, tá, gente? Ainda a gente ainda está um pouco no conteúdo do primeiro bimestre, né? Como eu acredito que as aulas não vão voltar agora, muito em breve a gente vai começar conteúdos do segundo bimestre, mas até então são conteúdos do primeiro. E aí, antes de a gente ter essa paralisação, a gente estava falando um pouco sobre a sociologia no Brasil. E a gente viu que a sociologia no Brasil vai surgir num contexto de busca para se entender de fato o que é a nossa sociedade. E a gente vai ver várias ideias sobre a nossa sociedade, ideias relacionadas à questão racial, à questão econômica, né? E a gente chegou a assistir um pouco, né, em algumas salas, um vídeo que eu até coloquei lá também, um documentário, na verdade, sobre o negro no Brasil, para falar um pouco sobre essa questão racial hoje na nossa sociedade. E com relação a essa questão racial, a gente pode observar que o preconceito com relação à cor, ele ainda é algo que está presente na nossa sociedade, né? Apesar que hoje a gente sabe que tem toda uma legislação que trata sobre essas questões. A gente sabe hoje, por exemplo, que racismo é crime, mas a gente vai ver que o racismo na nossa sociedade ele é muito velado, mas ele ainda se mostra. E no documentário ele mostra muito essa questão, né? E além do documentário que trata muito dessa questão nos dias de hoje, tem um texto que eu pedi para vocês lerem sobre a questão racial no Brasil, daquele material de sociologia brasileira. E lá ele vai falar um pouco sobre uma crítica que o Celso Furtado vai fazer
Celso Furtado não, desculpa. O Florestan Fernandes vai fazer em relação à ideia do mito da democracia racial. Vocês lembram que quando a gente estava estudando lá sobre a sociologia no Brasil, como é que ela vai chegar e tal, a gente falou um pouco sobre a gente estava falando um pouco do Gilberto Freire com relação à obra dele, Casa Grande Senzala. E lembram que a gente chegou a falar que a obra dele, Casa Grande Senzala, foi muito importante no que diz respeito à questão da miscigenação, né? O Gilberto Freire foi o primeiro cara a pensar essa miscigenação de forma positiva. Ele dizia que isso era uma característica muito boa na nossa sociedade. Só que o problema é que nessa visão que ele vai colocar de algo positivo, ele coloca que com o tempo, né, brancos e negros e toda essa mistura que compõe a nossa sociedade, com o tempo viria muito bem, todo mundo estaria de boa, sem problema, na maciota, né, tranquilamente. A questão é que isso vai construir na sociedade, com o passar do tempo, uma ideia de harmonia, né, como se não houvesse a discriminação racial no Brasil. E isso vai se incorporar na forma de pensar das pessoas, né? Tanto que, inclusive isso lá no documentário é tratado, quando a gente pensa a questão das cotas raciais, né, e usa essa questão do racismo velado, que é característico na nossa sociedade, muitas pessoas, né, defendem, né, a ideia de que as cotas são desnecessárias, porque meio que no Brasil não existe essa discriminação. E a gente sabe que a discriminação ela atrapalha qualquer tipo de transformação social de qualquer indivíduo, porque isso, vamos dizer assim, fecha portas, né, e isso atrapalha realmente a pessoa, vamos dizer assim, progredir socialmente, economicamente e tal. Então, no texto que eu pedi para vocês fazerem a leitura, né, ele vai fazer uma crítica a essa ideia de democracia racial, né? E o Florestan Fernandes, ele vai justamente falar nessa ideia do mito da democracia racial. E quando ele coloca mito da democracia racial, é justamente para colocar a ideia de que essa coisa de que não existe racismo no Brasil, na verdade, não se aplica. Que na verdade existe sim um racismo, só que um racismo velado. E aí na crítica que ele vai fazer, ele vai mostrar justamente pra gente as consequências que esse mito que se incorporou na sociedade vai ter, assim, as consequências de uma forma geral para a sociedade, né? E para o combate à questão do racismo. E uma das questões que ele vai colocar como consequências é justamente a questão de responsabilizar o próprio negro em relação às suas dificuldades sociais e econômicas, o que é um erro, né? Porque o mito da democracia racial acaba reforçando, né, a ideia de que, como não existe, vamos dizer assim, entre aspas, racismo no Brasil, o negro que não se esforça o suficiente para realmente mudar a sua história, mudar a sua realidade, né? Então ele diz que essa é uma das consequências negativas do mito da democracia racial. E uma outra consequência também negativa é a ideia que ele vai colocar de que o branco ele vai ter a sua responsabilidade toda retirada com relação a toda essa questão do preconceito, né? O que também, vamos dizer assim, é um ponto negativo e que na verdade não se aplica, porque a gente sabe que infelizmente na história, né, o branco, né, que teve vamos dizer assim, a responsabilidade nessa situação do negro enquanto escravo. Então, esse texto que vocês leram tratou justamente sobre essa questão. E aí a gente pôde fazer meio que uma comparação dessa visão que o Florestan Fernandes vai ter com relação ao mito da democracia racial, reafirmando que o racismo existe no Brasil sim, só que ele é mascarado, e a questão da nossa realidade atual, que o documentário vai tratar isso, mostrando um pouco sobre como que o racismo vai se mostrar na nossa sociedade. Além desse texto e além desse vídeo, vocês tiveram também uma outra aula relacionada à ideia de subdesenvolvimento. E aí a gente vai ter como principal referência na sociologia brasileira um cara chamado Celso Furtado, que ele vai ter um papel importante na criação, na definição de um conceito de subdesenvolvimento, e também um outro cara chamado Fernando Henrique Cardoso,
que no vídeo que vocês assistiram justamente fala sobre ele, né? E de que forma ele construiu a sua teoria do subdesenvolvimento. Quando a gente pensa o Brasil no sentido econômico, né, fazendo comparações com outros países, a gente vai ver que a gente é bem diferente, né? Inclusive quando a gente pensa a realidade norte-americana, né, comparando a nossa realidade no sentido econômico, a gente vai ver que é bem diferente. Apesar de a gente ter uma história muito similar no sentido de tempo, né? A gente sabe que o Brasil ele foi uma colônia. Quando a gente pega lá na história do Brasil, o Brasil foi um país com uma colonização de exploração, e os Estados Unidos teve uma colonização do tipo povoamento. Isso já traz uma diferença muito grande, mas a gente vai ver que em termos de ocupação desses espaços, né, pela Inglaterra e por Portugal, vão ser mais ou menos no mesmo período, vamos dizer assim. Só que isso vai traçar caminhos totalmente diferentes, não só sociais, políticos, mas também econômicos, né? E essa questão do subdesenvolvimento ela está diretamente relacionada à questão econômica. Segundo Celso Furtado, então olha só, para Celso Furtado, a questão do subdesenvolvimento está ligado, né, a uma ideia de organização social e não ligado a uma ideia de etapa de desenvolvimento. Só que a gente vai observar que na nossa realidade, né, quando a gente pensa a questão econômica, a gente vai ver que subdesenvolvimento se encaixa mais com uma questão de etapa do que com uma forma de organização social. Partindo desse princípio de subdesenvolvimento como etapa, vamos pensar assim numa etapa evolutiva, né? Pensar esse desenvolvimento como uma etapa, a gente vai ter um cara muito importante na nossa história, que é chamado Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente da República, e que é sociólogo, e que vai desenvolver um estudo sobre essa questão do nosso subdesenvolvimento, analisando a nossa sociedade no sentido econômico, só que como uma fase de evolução, né? E de acordo com as ideias do Fernando Henrique, o nosso atraso econômico ele se dá muito pela forma como o nosso país foi desenvolvido economicamente, né? Quando a gente pega e pensa um pouco sobre a história do nosso país, voltando lá atrás, a gente vai ver que no processo de colonização nós éramos uma colônia de exploração, portanto tudo que era produzido aqui era produzido a partir das necessidades da metrópole. As coisas que eram produzidas aqui não eram produzidas e pensadas a partir da realidade de quem estava aqui, mas sim de quem estava na Europa, de quem estava em Portugal. Então a gente já percebe aí uma relação de dependência a partir de interesses de outro país. E isso, com o passar do tempo, vamos dizer assim, permaneceu, né? Conforme o Brasil vai tendo as suas etapas históricas, né, de independência e tudo mais, essa relação de dependência com outros países ela vai permanecer. E aí, para Celso Furtado, a nossa relação com relação a outros países, né, conforme a história vai se desenvolvendo, ela, vamos dizer assim, permanece numa relação de dominação e de dependência com relação a esses outros países. Segundo a análise que vai ser feita, que ele vai fazer com relação à possibilidade de mudar essa realidade de subdesenvolvimento, no século XX o Brasil, se ele tivesse mudado o foco, né, em relação à economia, talvez a gente teria saído desse estado de subdesenvolvimento. E como que isso se daria, né? No século XX, se, né, economicamente o Brasil tivesse se voltado para as necessidades internas a partir das minorias, o que é necessário se produzir, se fazer aqui, né, para, vamos dizer assim, suprir uma necessidade da população local, né? Se ele tivesse feito esse olhar e ter deixado essa questão das elites que vão
pensar essa economia fora daqui, se tivesse mudado esse olhar, talvez a gente teria mudado a nossa situação. Mas ele vai dizer que no século XX isso só se mantém. Então o Brasil ele continua, né, tendo essa relação de dominação com relação a outros países. Não de dominação no sentido de dominar, mas sim de ser dominado economicamente. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ao analisar essas questões, né, ele vai dizer que no século XX, né, segundo Fernando Henrique, também o Brasil ele vai estabelecer uma relação de dependência a partir do seu processo de industrialização. O Brasil está se industrializando, né, lá por volta de 1950, por aí mais ou menos, e a forma como o Brasil vai se industrializar não vai ser um processo autônomo. Tipo assim, não, eu quero me industrializar e eu vou dar um jeitinho e investir em mim mesmo, né, com os meus recursos para, né, mudar a minha realidade. Não, ele vai recorrer a capitais estrangeiros para, vamos dizer assim, fomentar, ou seja, proporcionar essa industrialização do nosso país. E isso vai, vamos dizer assim, manter, né, e mudar essa forma de dependência, porque agora a gente vai ver uma dependência econômica e também de certa forma tecnológica, porque a gente vai ver que até aquilo que é produzido aqui continua não sendo pensado para cá, mas sim para fora, para uma necessidade externa, e a gente vai ver vamos dizer assim, como se fosse um endividamento, mas não bem um endividamento, mas uma relação, né, baseada naquilo que o Brasil vai ter de recursos externos para proporcionar essa industrialização. Então isso gera uma dependência, né, com relação a esses países. E aí, pessoal, além desse capital externo que vai, vamos dizer assim, compor, que vai fazer parte, que vai proporcionar esse processo de industrialização do nosso país, a gente vai ter também a questão das multinacionais que vão se instalar no nosso país. A gente vai ter também a questão da implantação da indústria automotiva no país, isso mais por volta da década de 1950, entre 50 e 60 mais ou menos, e todas essas questões elas não vão, vamos dizer assim, beneficiar a população como um todo, mas sim apenas uma pequena parcela, uma elite da sociedade. E a gente vai ver que essa industrialização, mesmo sendo financiada com capital externo, ela vai, vamos dizer assim, priorizar um grupo dentro da nossa sociedade e vai aumentar a nossa desigualdade social, né? Então a gente vai ver que esse subdesenvolvimento, essa dependência que o Brasil sempre teve, né, e ainda tem com relação a outros países, ela só fortalece as desigualdades sociais, porque o Brasil acaba tendo que se sujeitar a políticas e a interesses externos e não internos com relação à sua população. E aí só uma elite, vamos dizer assim, acaba se beneficiando com isso. Então, por isso que a ideia de subdesenvolvimento da nossa sociedade ela é muito negativa, nesse sentido não só de atrapalhar um avanço, né, científico, tecnológico, de forma autônoma do nosso país, mas também acaba ampliando essa questão da desigualdade social. Então, a gente tratou nessas duas aulas sobre a questão racial no Brasil, que é histórica, é um preconceito que se mantém, e que só vai mudar no momento em que cada um de nós mudar a nossa forma de pensar. Isso já tem acontecido, ainda bem, então muita coisa tem mudado, mas ainda tem muita coisa para mudar. E essa questão do subdesenvolvimento enquanto uma característica nossa, enquanto um país, no sentido econômico. E aí, nessa próxima aula dessa semana, né, que a aula vai ser postada agora quinta-feira, se não me falha a memória, é dia 2 de abril, a gente vai tratar da questão do desemprego, que é uma outra questão muito forte na nossa sociedade. E a gente vai ver que não só a questão do desemprego, mas do subemprego, ele vai ser algo muito, muito forte e assim, bem presente na nossa sociedade. Fora a questão também da informalidade e da chamada proletarização do trabalhador, que é uma coisa muito característica da atualidade
com as novas tecnologias, em especial a questão dos vários aplicativos que a gente tem por aí, como iFood, Rap e outros tipos de aplicativos que também contribuem para esse processo de proletarização do trabalhador. E a gente vai ver também um pouquinho sobre a questão das leis trabalhistas que sofreram algumas transformações, algumas mudanças, e que isso também vai contribuir para essa mudança do cenário de trabalho na nossa sociedade. Então, até agora, só retomando, nós falamos ainda na escola sobre o surgimento da sociologia no Brasil, que a gente vai ver que lá no início dela, ela vai estar muito voltada para tentar entender a nossa realidade, né? A gente viu sobre a questão racial, mais especificamente com o Celso Furtado e a crítica que ele vai fazer. O Celso Furtado não, o Florestan Fernandes, com relação à crítica que ele vai fazer ao mito da democracia racial. A gente viu sobre o Celso Furtado com relação ao conceito de subdesenvolvimento e a teoria do subdesenvolvimento desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso, sociólogo também. E agora a gente vai tratar sobre a questão do trabalho. Então eu espero que vocês continuem se dedicando com relação a essas aulas não presenciais. É difícil no início, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. E não esqueçam que cada um de vocês é responsável pelas escolhas que vocês fazem, né? Eu não estou aí, eu não tenho como estar cobrando vocês, mas eu sei que muitos aí estão se esforçando para realmente entender e entregar as atividades. Isso é muito importante, tá? Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem, perguntem, né, que a gente dá um jeitinho aqui. Teve uma aluna que falou de um aplicativo, acho que é Zoom o nome. Eu não tenho como usar porque meu computador não está funcionando. Estou mandando, ou no caso a webcam, né? Mas eu vou dar um jeitinho aqui de ver uma forma, tá? Só peço que vocês tenham paciência com relação a isso. E não fiquem com a dúvida, perguntem realmente que a gente vai dar um jeitinho, tá? Obrigado, pessoal. Um bom dia, uma boa semana de estudo para todo mundo. Abraço.